Olá pessoal, bom dia. Então, continuando aí a nossa aula de hoje, em que a gente tratava de. Na verdade, a gente iniciou a unidade falando a unidade 3, né, que trata de regra da cadeia, porém a gente iniciou com o tema de derivadas parciais, né? Faz parte, né? Para você aplicar a regra da cadeia, você tem que conhecer a definição inicial de derivadas parciais, né? E aí, espero que não tenha ficado dúvidas em relação à aula anterior, né? Derivadas parciais é um tema bem tranquilo, bem light, né? A gente acabou vendo na aula anterior, né? E foi uma aula curta porque não tem muita coisa do que tratar, né? Em relação às derivadas parciais. E nessa aula de hoje a gente vai tratar especificamente da regra da cadeia, né? Fazendo uso das derivadas parciais também. Mas antes de a gente abordar regra da cadeia, a gente deve tratar de um ponto específico, né, que a gente precisa também conhecer, verificar essa definição, que é justamente o conceito de vetor gradiente, né? O vetor gradiente aí, na verdade, é uma aplicação das derivadas parciais, né? Tu vai fazer, né? Tu vai criar um vetor a partir de derivadas parciais e vai aplicar esse vetor, e vai aplicar nessas derivadas parciais um ponto específico, né? A partir dessa aplicação você define um vetor, né? Por exemplo, para uma função f de x, e esse vetor, né, esse vetor que eu comentava, é chamado de vetor gradiente. Num caso específico, né, que a gente está tratando aqui? Você tem uma função f de x, y, uma função de duas variáveis, por exemplo, ou pode ser mais, né? Pode ser uma f de x, y, z, né? Tanto faz. Ou mais de três variáveis também. Mas a ideia aqui é você derivar parcialmente, né, uma função de duas variáveis, por exemplo, né, pegar a derivada parcial em relação a x, pegar a derivada parcial em relação a y, né? Essas duas derivadas, né, você monta um vetor, ou seja, um vetor de duas coordenadas, sendo que e se a gente fosse fazer uma correlação com as funções vetoriais que a gente tratava logo no começo, né, da disciplina, essas funções seriam as funções componentes seriam que a derivada em relação à variável x, né, seria a nossa primeira função componente, e a derivada parcial em relação a y seria a nossa segunda função componente. Se eu tivesse a, uma função de três variáveis, né, a terceira derivada, que seria em relação a z, né, derivada da função em relação à variável z, seria a nossa terceira função componente, e assim sucessivamente. Tá? E a aplicação, né, dessas derivadas, né, formando esse vetor aí, num ponto específico, é justamente o que define o que a gente vai tratar na aula de hoje também, né, que é o vetor gradiente. Tá? Então, por definição, o que a gente tem como vetor gradiente? A gente vai usar essa notação, tá, para representar, então, o vetor, o vetor gradiente, que nada mais é do que a derivada, né, da minha função em relação à variável x aplicado num ponto específico, num x0, y0. E a outra coordenada desse vetor seria agora a derivada da minha função, né, em relação à variável y aplicado nesse mesmo ponto, nesse mesmo x0, y0. Observa que essa representação aqui é a representação de um vetor, né? Eu tenho representado aqui um vetor, né, de duas coordenadas. E esse vetor é o que a gente define como vetor gradiente, ok? Então, uma função f de xy, uma função f de xy igual a 3x ao cubo mais x y ao quadrado, por exemplo, né? Se eu quero obter o vetor gradiente no ponto 1 e menos 1, por exemplo.
quero o vetor gradiente para esse ponto. O que eu tenho que fazer? Derivar parcialmente essa função em relação à variável x, né? E derivar essa função também parcialmente em relação à variável y, né? Fazendo as derivadas parciais, né, em relação a x, primeiramente, o que a gente vai obter? Derivada de 3x ao cubo, né, em relação à variável x, é 9x ao quadrado. A variável x aparece aqui e aparece o y quadrado, né? Então, isso aqui não vai ser considerado como constante para a gente, né? O y não vai ser considerado... O y é a constante, é como se fosse o coeficiente da variável x, mas se tem x eu consigo fazer a derivada, né? Porque eu estou derivando em relação à variável x. Derivada de x é 1, sobrou o quê? Y ao quadrado. Isso, então, é a derivada parcial em relação à variável x. E agora a segunda derivada dessa função agora em relação à variável y. Aqui não tem variável y, então isso é constante para a gente, e a derivada da constante é 0. Aqui, ó, eu tenho o y para derivar, y ao quadrado. Derivada de y ao quadrado é 2y. E o x é como se fosse coeficiente desse y, né? Então permanece, né, multiplicando o valor do coeficiente, né, do y. De modo que eu tenho 2xy como derivada parcial da função em relação à variável y. E o vetor gradiente, então, é a aplicação disso no ponto que foi definido. Então eu vou ter aqui... Deixa eu repetir já colocando os valores, né? Então eu vou ter 9 que multiplica 1 ao quadrado, né, o valor de x, mais y, que é menos 1, fica elevado ao quadrado. Isso é a nossa primeira coordenada. Aqui, então, eu tenho 2 que multiplica 1 que multiplica menos 1. E aí isso define a nossa segunda coordenada. Eu vou colocar aqui embaixo sim. Tá, vou repetir aqui. Tá aparecendo, tá aparecendo. O resultado para isso é 9, e aqui o resultado é um positivo. Então, 10 é o primeiro valor de coordenada. Aqui, 2 vezes 1 é 2, com menos 1, menos 2. Então, esse é o nosso vetor gradiente para a função 3x ao cubo mais xy ao quadrado, ok? Aplicado no ponto 1 e menos 1. Observa que esse ponto, né, pode variar, e eu posso ter outros vetores gradientes baseados em outros pontos, né? Mas para esse ponto, o vetor gradiente dessa função é 10 e menos 2. Ok? Então essa é uma definição que a gente precisa, né, para tratar na regra da cadeia. E aí espero que tenha ficado claro. É bem simples, né? Você vai derivar parcialmente a função em relação a uma variável, deriva a função em relação a outra variável. Se tiver mais uma variável, se tiver uma quarta, uma quinta variável, você vai fazendo as derivadas parciais. E na sequência você monta, né, o vetor, né, de acordo com o ponto que foi definido para você determinar o vetor gradiente, né? Você vai conseguir fazer essa definição de vetor gradiente baseado em um ponto específico da função que foi dada, né? Esse computador está travando. Deixa eu pausar aqui para tentar encerrar algumas coisas para ver se melhora. Pronto, deixa eu ver se melhorou. Então, agora então a gente avança para, né, tratar realmente da regra da cadeia. Então, o que acontece aqui? O que a gente está tratando? A gente está tratando de função, né? Eu vou pegar uma função do R2,
definida aqui para x e para y, nessa função, ela é uma aplicação, né? O domínio dessa função é R2, né? E ela é uma função que chega no conjunto dos números reais, né? Pegando pares do tipo x e y, né? E a aplicação por meio da regra, né? Por meio da função, eu vou encontrar um único valor definido aí, né? No conjunto dos números reais. Esse é o tipo de função que a gente está tratando, né? Se a gente estivesse tratando, por exemplo, com uma função de 3 variáveis, a gente teria uma aplicação do R3 chegando ainda no conjunto dos reais, né? Essa função está pegando valores, né, que pertencem ao R3, ou seja, pares não, né? Um vetor do tipo x, y, z, né? E a aplicação disso, né, por meio de uma regra, por meio da função, né, que foi definida, que foi explicitada, vai produzir um único valor real, né, um único valor né, para essa operação toda. Né? Ela vai tomar valores de x, y e z e vai definir um valor real. Geralmente esse valor real, né, quando a gente está tratando, por exemplo, de uma função de duas variáveis, a gente chama ele de z, né? Então a gente faz essa igualdade. Z é igual a f de xy. Ou se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com uma função de três variáveis, né, define uma outra variável aqui, um w, igual a tua função f de x, y, z, por exemplo. Né? Só para apresentar uma outra anotação aí. Mas isso tudo vocês já sabem, né? A gente já tratou disso, dessas definições iniciais. E o que a gente vai fazer agora, né? Se a gente pegar, por exemplo, os conceitos de regra da cadeia, que a gente está tratando, por exemplo, que a gente tratou, por exemplo, em cálculo 1, a gente não, vocês acabaram vendo com outro professor, mas a ideia é a mesma. E quando a gente aplica a regra da cadeia para fazer derivada de uma função, lá em cálculo 1, em que a gente trata de uma única variável, né, as funções de uma única variável, o que acontece? A gente está olhando para uma função que foi composta com outra função, né? Ou seja, uma função real dentro de uma função real. E aqui a ideia é simplesmente a mesma, né? Só que nesse caso em específico, essa composição ela vai se dar por meio de uma curva ou de uma função vetorial, né? Então eu vou chamar aqui de uma função vetorial, e esse tipo de função a gente já trabalhou, gama de t, né? E esse tipo de função ela faz o processo inverso, né? Ela associa um valor real e produz, né? E produz um resultado no espaço vetorial, e aqui eu posso definir, né? O Rn, R2, R3, enfim, né? Dependendo aí, vou colocar Rn. Então ela faz esse processo inverso. Enquanto que eu tenho uma função de mais de uma variável, né, saindo de um determinado conjunto, aqui nesse caso é o R2 e o conjunto de chegada é sempre o conjunto dos reais, uma função vetorial ela faz o processo inverso. Ela toma um valor real e produz coordenadas, né, produz vetores pertencentes a um espaço vetorial definido. Ok? E aí o que a gente está tratando aqui? Então a gente está tratando, para esse tipo de função, né, quando a gente aplicar a regra da cadeia aqui, a gente vai estar trabalhando o quê? Uma composição de uma função de mais de uma variável, né, em que a função que aparece para fazer essa composição é uma função vetorial. Ok? Então, pela lógica, isso ficaria dessa forma, né? Eu tenho essa composição aqui, né? E para esse tipo de função é que a gente vai tratar de demonstrar, de apresentar, demonstrar não, né? A gente vai apresentar
a regrinha para como derivar esse tipo de função, né? A lógica aqui é a mesma que foi aplicada, é a mesma lógica que foi aplicada para a função de uma única variável. A mesma lógica de regra da cadeia que foi aplicada para a função de uma única variável. Que é o seguinte, você deriva a função externa, né, na sua composição, e você multiplica isso pela derivada da função, aí aqui tem um parêntese, né? Pela derivada da função mais interna. A ordem aqui, como é multiplicação, né, a ordem não faz diferença. Se você quiser derivar primeiro a função interna, multiplicar pela função externa, tanto faz, não tem problema, tá? Mas aqui, como eu comecei com a f de gama de t, estou repetindo gama de t aqui no final. E esse gama de t, lembrem, que representa uma função vetorial. E as funções vetoriais são do tipo... vão se apresentar, por exemplo, na forma de t ao quadrado mais 1, né, uma outra coordenada aqui, sei lá, um t ao cubo, por exemplo. Isso é uma função vetorial. Então, olhem para essa função como sendo uma função vetorial. E aí você lembra que a gente fez derivada para as funções vetoriais. Como é que eu olho a derivada de uma função vetorial? Derivada da função vetorial é a derivada de todas as funções componentes dessa função vetorial. Ou seja, se eu tenho essa função aqui, eu tenho que derivar essa função, derivar essa função. Essas duas derivadas, né, para a função componente x, para a função componente y, vai indicar a derivada da função toda. E observa que a derivada de uma função vetorial, ela continua sendo um vetor, né? Ela continua sendo uma função vetorial. Ok? Então, quando você olhar para cá, você está olhando para um vetor, né? Mesmo com a derivada, você está olhando para um vetor, né? Para uma função que apresenta vetores e você derivou uma função que é composta de funções componentes, e cada uma função dessa foi derivada, e o resultado que está colocado aqui, então, é o resultado dessas derivadas todas, ok? Dependendo do tipo de função, aí, se for uma função que sai do R3, por exemplo, você teria que derivar 3 vezes a função de acordo com as suas funções componentes, tá? E o detalhe aqui, ó, é que isso é uma função de mais de uma variável, né? A nossa f de x, y, z, enfim, essa função aqui é uma função de mais de uma variável. Se ela é uma função de mais de uma variável, né, ela admite derivadas, mas ela admite derivadas parciais. Você vai derivar a função em relação às variáveis x, y e, né, z, se tiver, né, um W se tiver, enfim, a regra aí vale para mais de duas variáveis. Só que aqui, ó, em regra, né, como você tem derivadas parciais, o que acontece? Você está tratando, então, de um vetor gradiente. Então, a derivada para as nossas funções, né, aplicando a regra da cadeia aqui, ó, você vai trabalhar, na verdade, com um vetor gradiente, porque essa função é uma função de mais de uma variável, né, e ela admite derivadas parciais. E essas derivadas parciais, quando colocadas na forma de coordenada e aplicada num ponto, observa que a função está aplicada. Ela está aplicada em x, y de t. Né? Então, quando ela está aplicada no ponto, eu estou definindo, então, um vetor gradiente para essa função. E aqui some a notação de derivada, tá? Porque isso aqui, ó,
Por definição, a gente viu anteriormente que isso representa vetor gradiente de uma função f de x, y vai indicar o quê? As derivadas parciais da função em relação à variável x, né, aplicado num ponto, já que a função é de duas variáveis, então eu vou ter um x0 e um y0 aqui, né? E agora a derivada parcial em relação à variável y, também aplicada no mesmo ponto, x0, y0, ok? E isso define um vetor. O vetor gradiente já expressa as derivadas parciais, então essa notação aqui de derivada da função externa, né, que a gente fez a associação lá com as funções de uma variável, é representada agora por essa notação que indica também a derivada, né, da função de mais de uma variável. Nesse caso, é uma função de duas variáveis que a gente está tratando, por exemplo, né? E essa notação aqui indica que eu estou derivando parcialmente as funções, né, em relação às variáveis x e y, né, nesse caso, já que é uma função de duas variáveis, então estou derivando parcialmente uma função em relação a função, porque é uma única função, né? Aqui é que tem mais de uma função, tá? Na função vetorial. Mas aqui é uma única função, uma f de x, y, é uma única função. Só que eu obtenho mais de uma derivada, né? Porque eu vou derivar parcialmente a função em relação às suas variáveis. Nesse caso em relação a x, nesse caso em relação a y. E vou fazer a aplicação disso a aplicação disso no ponto. Então, seguindo essa lógica aqui, ó, esse xy, x0, y0 é agora a minha y de t. Ok? Mas isso era só um lembrete, tá? Isso era só um lembrete para vocês associarem a ideia de que isso aqui representa o vetor gradiente, né? E esse vetor gradiente é o quê? São as derivadas parciais aplicadas em um valor específico aí, ok? Então, é só um lembrete, vou apagar aqui e continuar a nossa regrinha de derivar parcialmente as funções. E aqui, o que a gente tem? Isso aqui pra gente, ó, é um vetor, né? Um vetor em que as derivadas parciais foram juntadas, foram unidas e formaram um vetor. Derivadas parciais em relação a x, em relação a y. E aqui eu tenho uma função vetorial, e a característica de uma função vetorial é ser, né, é apresentar-se na forma de vetor, obviamente, né? Então eu tenho também um vetor. E essa multiplicação aqui é produto escalar entre dois vetores. Como é que eu resolvo um produto escalar entre dois vetores? Como é que eu, né? Obviamente, se é produto escalar, é entre dois vetores. Então, como é que eu resolvo um produto escalar? Primeiro multiplica com o primeiro, então é A mais C. A vezes C, desculpa. Mais B vezes D. Bem simples, né? Então, eu vou obter aí essa notação. E aí, o que acontece, então, aqui em relação às nossas funções, né? Isso aqui representa o vetor, e aí eu vou indicar só derivada parcial em relação a x, aplicado no ponto gama de t, fecho parênteses, que multiplica a minha a derivada da função vetorial, ok?
E essa função vetorial admite as derivadas, né, em relação à função componente x, em relação à função componente y, tá? E o que acontece? Essas derivadas parciais vão multiplicar aqui, ó, né? Vão fazer essa multiplicação. Como a gente está tratando de uma função de duas variáveis, eu vou indicar aqui, vou apagar aqui em cima, só para fazer essa indicação, que a minha y de t, fazendo, rememorando, isso aqui é a derivada da x de t, né, a função componente x de t e y de t, se a gente estiver tratando com uma função de duas variáveis. Com uma função de duas variáveis, com uma função de duas coordenadas. Ok? Então, isso aqui, né? Acho que não cabe aqui. É o que? É o vetor x' de t, y' de t. Certinho? E o produto escalar, né, que é a nossa derivada, fica representado aí então como sendo vai multiplicar o primeiro, multiplica o primeiro lá do vetor, primeira coordenada do vetor, então x' de t mais derivada parcial da função em relação à variável x, que multiplica a derivada aplicada em gama de t, né? E essa aplicação aqui é sem a derivada da y. Não confundam esse y com o gama, tá? O y, aqui é o... Vou fazer ele até um pouquinho mais... Esse aqui é o y, aqui é o gama. O gama aqui indica a função vetorial, ok? Indica a função vetorial. E o y é uma das funções componentes dessa função vetorial, ok? Então, essa é a lógica que vocês vão usar para aplicar a regra da cadeia, né? Você vai trabalhar, primeiro ponto, você está tratando de um produto escalar entre dois vetores, né? Quais são esses vetores? Um desses vetores é composto das funções componentes, né, na sua forma derivada, né, ou seja, a função componente x, a função componente y, a função componente z, né, derivada, né, e isso apresentado na forma de vetor. E o outro vetor é o vetor de derivadas parciais em relação às variáveis x, y, z, se tiver mais de 3 variáveis, né, w, enfim, e aí na sequência, ok? E aí você faz então um produto escalar para isso. E lembrar do detalhe é que a função componente, a função, as derivadas parciais, desculpa, elas estão aplicadas na função vetorial, ok? Esse é um detalhezinho importante. Vamos ver então um exemplo. E aí, vamos pensar numa função que ela vai ter, bem simples, um exemplo bem simples, uma f de xy igual a xy. E uma função gama de t, que é igual a t ao quadrado y ao t ao cubo. T ao quadrado, t ao cubo.
E, obviamente, se a gente está tratando de uma composição, né, a minha f de y, ou gama, né, gama de t, vai ser igual x assume t ao quadrado, que multiplica y, que é t ao cubo. E a função se torna, então, t à quinta. Ok? Então, essa é a minha composição. Mas se você trata dessa composição dessa forma, por exemplo, né, se você define que a tua f de y é igual a t à quinta, né, como é que ficariam as derivadas parciais? Né? Como é que fica a derivada para essa função? Né? Para esse tipo de função. Observa que essa função ela não expressa valor de x, valor de y, né? Mas se foi definido inicialmente que essa é uma função de duas variáveis, né? Se a função f é uma função de duas variáveis do tipo x, y, e é dada pela regra x vezes y, né? E ela foi composta, né, por uma função gama de t que é t ao quadrado, t ao cubo, né, como valores como as funções componentes aí, tu vai ter que aplicar então a regra da cadeia para a função de duas variáveis, né, para obter então essa derivada para a função composta. E nesse caso, por definição, a gente viu que isso é o vetor gradiente da função aplicado, né, no ponto aplicado nesse caso em gama de t, que multiplica a função gama de t derivada. Ok? Isso aqui é o quê? O vetor gradiente são as derivadas parciais da minha função f de x e y aplicado em alguma coisa, né? Nesse caso aplicado na função y de t. Ok? E aí tu vai tratar então disso. A tua função f de x e y, quais são as derivadas parciais para essa função? Então, derivada parcial da função f de x e y em relação à variável x é o quê? Se tu deriva a função em relação a x sobre o y, então, ou a derivada de x é 1, que multiplica y é o próprio y. E a derivada parcial da função em relação à variável y é o quê? Aqui é o processo inverso. Derivada de y é igual a 1, que multiplica x, é o próprio x. De modo que as derivadas parciais da tua função f de x, y, é igual a yx. E aqui tu vai expressar isso na forma de coordenada, né? Na forma de coordenada, utilizando então utilizando essa lógica, né? A primeira derivada que aparece é a derivada em relação à variável x, o resultado é y. A segunda derivada que aparece é a derivada em relação a y para a função. E o resultado dessa derivada é x. Então, tu vai escrever um vetor do tipo x, y. Opa! yx, é o contrário, desculpa. Esse é o teu vetor. O vetor que utiliza as derivadas parciais da função f de x, y, ok? E a gente pode usar essa notação aqui para indicar derivadas, para indicar esse vetor, né? Estou gravando. Que é justamente derivadas parciais em relação a x e a y, né? E fazendo isso agora para f de t, ou seja, aplicando a minha função, né, esse vetor de derivadas parciais, aplicando
Agora, em y de t, fazendo isso, né, eu posso usar essa notação gama de t, ou eu posso usar essa representação aqui. Vamos usar gama de t, só para ficar... Isso vai ser o quê? Vai ser um vetor, né? E a primeira coordenada é... E aqui o detalhe, ó, a confusão, para não fazer a confusão. Lembra que a ordem é sempre função componente x, função componente y. Nesse caso, né, elas estão apresentadas na forma de x, y, e com a troca, mas você segue sempre a regrinha lá. X e y, função componente x, função componente y, para fazer a associação com a função vetorial. Função componente x, função componente y. Ok? E aí, então, é y, e o y aqui, ó, né? É o quê? T ao cubo, x, que é função componente x, t ao quadrado. Certinho? Então essa é a primeira parte da nossa derivada. A segunda parte é fazer derivadas parciais. Derivadas parciais. É fazer derivada para a função vetorial, né? E aí eu vou representar essas derivadas aqui embaixo, né? E é bem simples, né? Essas derivadas, eu acredito que ninguém teve problemas em fazer isso, nas derivadas. Tanto nas listas de exercício eu vi que vocês todos fizeram, né? Os exercícios todos e também na prova, né? Derivada de t ao quadrado é 2t, derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado. E agora a gente aplica então na regrinha, e eu vou precisar só dessas duas informações aqui, né? Que o vetor gradiente, então a derivada da minha função composta em uma função vetorial vai ser o quê? Isso aqui a gente já tem. Temos um t ao cubo, t ao quadrado, que multiplica 2t, 3t ao quadrado. Certinho? E agora só precisamos expressar isso na forma de produto escalar. T ao cubo, que multiplica 2t, 2t à quarta, mais t ao quadrado, que multiplica 3t ao quadrado, 3t à quarta. E isso, então, é 5t à quarta. Ok? Essa é a nossa representação aí de derivada, né, para a nossa função, que é uma função composição, a função de duas variáveis composta com uma função gama de t, que é uma função vetorial. Ok? É bem tranquilo, nesse caso, né, fazer esse tipo de aplicação. Só lembrar que aqui, né, eu tenho um vetor gradiente, e esse vetor gradiente o que é? É um vetor que é expresso, né, tomando como funções, como coordenadas, vamos colocar dessa forma, as funções, as derivadas parciais em relação às variáveis x, y, z, aplicada num ponto, né? Essa aplicação específica nesse caso, ó, como aqui, ó, eu tô colocando como um ponto, mas olhem para essa função, por exemplo, como sendo, né, um ponto. É uma função, é um vetor, então essa aplicação vai acontecer aqui. E seguindo aquela lógicazinha, né? Se aparecer um x, é a função componente x. Se aparecer um y, isso é a função componente lá da tua função, né, vetorial, é a função componente y, ok? Então, bem tranquilinho, né? Vamos tratar de outro exemplo, em que a gente vai agora fazer o seguinte. A gente vai usar uma função, né, e esse é um exemplo que é o exemplo 2 do livro,
tá? Capítulo 12, regra da cadeia, que é um capítulo específico para esse tema, volume 2 do Guido Oris, tá? Regra da cadeia. E esse exemplo está lá. Então vamos lá. O exemplo é o seguinte: eu tenho uma função z igual a x, y, não, x ao quadrado que multiplica y. E essa função, ela é uma função composta em que x é igual a e elevado a t ao quadrado e o y é igual a 2t mais 1. É isso, né? E ele quer que a gente calcule d rho z, d rho t. E aí você olha para isso aqui, ó, né? Você tem que olhar isso aqui como sendo funções componentes, ou seja, tu tem uma função gama de t, que é uma função vetorial do tipo e elevado a t ao quadrado. Observe que eu tenho potência de... eu tenho uma potência, né? E elevado a t que está elevado ao quadrado. E aqui, 2t mais 1 é a tua função componente y. Certinho? Deixa eu me posicionar para cá. Fica melhor. Tá certo? E aí, então, eu quero calcular a derivada. Uma função, ela está escrita na forma, né, da notação em que eu chamei a função, né, de z. Então, z é igual a f de xy, que é x ao quadrado y. Essa é a minha função. E aí, pela lógica, pela regrinha que a gente definiu anteriormente, né, teria que derivar parcialmente a função, em relação à variável x, em relação à variável y, e montar o meu vetor gradiente, né? E observa que essa aplicação do vetor gradiente é na função, né, x, y, né? Ou seja, onde aparecer o x nessa função eu vou substituir por e elevado a t ao quadrado. Onde aparecer y eu vou substituir por t, 2t mais 1, certinho? E depois eu vou multiplicar isso, né, fazer o produto escalar pelas derivadas de e elevado a t ao quadrado e 2t mais 1, certinho? Então, fazendo isso, fazendo inicialmente o nosso para representar aqui derivadas parciais em relação à variável x e em relação à variável y, eu vou ter um vetor, né? E aí eu vou colocar direto, sem a notação d rho f, d rho x, tá? Que é aquela ideia, né? E aqui a gente já tá tratando isso de maneira direta, né? Tu já sabe que a primeira coordenada do teu vetor é o quê? É a função derivada em relação à variável x. A segunda coordenada do teu vetor é a derivada parcial em relação à variável y, ok? Essa função derivada em relação a x, o que acontece? Eu vou ter derivada de 2x e o y vai ser considerado como sendo coeficiente desse x. Né? O coeficiente permanece quando a gente faz uma derivada, né? Exceto quando ele está sozinho. Quando ele está sozinho, né, isolado, ele é visto como constante, né? E quando ele é constante, a derivada vai ser igual a zero. Mas aqui, nesse caso, é coeficiente. Né? É um valor numérico, a gente vai estar olhando para o y como sendo um número aqui que está multiplicando o x ao quadrado. Quando tem um número multiplicando, por exemplo, 2x ao quadrado, o que acontece? Esse número permanece e eu multiplico ele pelo resultado da derivada da variável. No caso, derivada de x ao quadrado é 2x, então essa multiplicação permanece. Do mesmo modo, a gente vai olhar, a gente vai analisar essa função desse modo. E aqui, então, eu tenho derivada de x é 2x, repete o y, né? O meu termo, o meu coeficiente. E a derivada de y é 1. Sobrou o quê? Sobrou x ao
quadrado. De modo que eu tenho esse vetor. Quando eu faço a aplicação desse vetor no ponto, ou seja, na função, né? Quando eu faço, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um 2 multiplicando o x, e o x é e elevado a t ao quadrado, que multiplica o y, que é 2t mais 1. E o x ao quadrado. Ora, o x é e elevado ao quadrado, t ao quadrado, isso tudo elevado ao quadrado, ok? E aí fecha o parênteses, fecha o parênteses aqui do vetor, né? Esse parênteses é da potência, é isso. Tá certinho? Então, de modo que tu tem esse vetor como sendo o teu vetor gradiente, ok? E aí só precisa multiplicar agora pelas funções, pelas derivadas das funções componente x e y. E aí, antes de a gente passar para o próximo passo, vamos tentar deixar isso de uma melhor forma. Fazendo a multiplicação, né? Vamos expressar de uma única maneira aqui, não sei se ficaria mais fácil, mas vamos lá. 2 que multiplica 2 vezes 2. Aqui a multiplicação é a seguinte: 2 vezes e elevado a t ao quadrado, que multiplica 2t. Então, 4t e elevado a t ao quadrado, mais, né, multiplicação por 1, 2, e elevado a, isso aqui é um t, né? T elevado ao quadrado. Essa é a primeira parte. A segunda parte eu tenho potência de potência, né? Repete a base e faz multiplicação dos expoentes. 2 vezes t ao quadrado é 2t ao quadrado. Ok? Então esse é o vetor gradiente. Certinho? E aí a gente precisa então das derivadas, ou a gente precisa da derivada da função, da nossa função vetorial. Derivada de e elevado a t ao quadrado é o quê? Eu tenho também aqui uma composição, né? Porque o normal seria o e elevado a t, só. Só que ele está elevado ao quadrado. Então, isso é a derivada de t ao quadrado que multiplica a derivada da função mais externa. A derivada de t ao quadrado é 2t, que vai multiplicar a derivada de e elevado a composição, né? Nesse caso, a derivada do e não altera, né? Não muda nunca, então e elevado a t ao quadrado. E isso aqui é derivada de t, de 2t é 2, derivada de 1 é 0. Então, de modo que a gente tem o dz dt igual a multiplicação, né, desse 4t elevado a t ao quadrado mais 2 elevado a t ao quadrado elevado a 2t ao quadrado, que multiplica 2t elevado a t ao quadrado, 2. Certinho? Então essa é a nossa derivada. Vou apagar lá em cima para representar essa multiplicação, né? Esse produto escalar. Ops. Vou precisar dessa informação. Não mais.
Vou precisar disso aqui. Não mais também, né? Bom, a única coisa que eu preciso é... Tá. O que foi colocado lá embaixo. Observa que essa representação aqui, ó, né, essa notação fica em relação à variável t, porque é a composição, né? Quando você faz a composição, você substitui o x e o y pela função vetorial, que tem variável única, o t. Então, por isso que ela fica representada dessa forma, dρ z, dρ t, ok? E aí, então, produto escalar agora, né? É 2 vezes 4, 8. T fica elevado ao quadrado. E o T elevado a T ao quadrado fica E 2 vezes T ao quadrado. Vou repetir para vocês. Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. O que acontece? Eu repito a base e somo os expoentes. T ao quadrado mais T ao quadrado é 2T ao quadrado. Está representado aqui, ó, 2T ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó. T vezes T é a mesma coisa, né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Aqui tem a mesma lógica. E aqui é a multiplicação dos coeficientes. 4 vezes 2, 8. Que multiplica, observa que isso aqui está multiplicando isso tudo, então ainda tem uma parte para multiplicar. Mais 2 vezes 2 é 4, né? E elevado a t multiplicando, a gente vai repetir o t aqui, acho que fica mais fácil representar dessa forma. T, né? Ao quadrado. E agora a segunda parte, né? Isso multiplicando isso. Mas aí, do produto vetorial, o sinal de mais, tá? Sempre mais uma coordenada mais a outra. Agora, 2 vezes isso, né? E elevado a 2t ao quadrado. Certo? E aí tu poderia colocar alguma coisa em evidência? Acho que sim. Vamos ver se a gente consegue representar isso de uma forma. Deixa eu só deixar isso aqui para conferir essa multiplicação, se eu não fiz besteira. 4 vezes 2, 8. T vezes t, t ao quadrado. E elevado a t ao quadrado é 2t ao quadrado. Mais 4. T não tem com quem multiplicar, repete o t lá. E elevado a 2t ao quadrado, né? T ao quadrado, t ao quadrado. E, finalmente, essa última parte, 2. Tenho isso. E aí, eu posso representar essa multiplicação, né? Todos eles têm. Esse aqui tem o T, tem T, mas aqui não tem T, então T não pode evidenciar. É 8, é 4 e é 2. O menor, né, o múltiplo aqui é o 2. Então já sei que o 2 pode vir como evidência. E todos eles têm esse termo, né? Tem E, que multiplica 2t ao quadrado. 2t ao quadrado, e 2t ao quadrado, e 2t ao quadrado. Então isso é o termo que fica em evidência, né? 8 dividido por 2 é 4. Aqui, quando eu coloquei isso em evidência, né, sobrou 1, né, como se eu tivesse representado. Tirei tudo, né, sobrou só 1 para multiplicar lá. E t ao quadrado aqui, que não ficou em evidência. Mais 4 dividido por 2 é 2. O t não ficou em evidência, então repete ele aqui dentro. E isso aqui tudo veio para fora, então só isso. E o 2... Na verdade, tudo isso aqui está aqui fora, então vou representar isso como 1. Né? Quando eu fizer a multiplicação, volta a ser isso. Ok? E a minha câmera parou, né? Oh, God. Deixa eu ver o que aconteceu aqui.
Deixa eu só parar. Interromper aqui rapidinho. Pronto, o que eu estava fazendo aqui era o seguinte, ó. Eu observei que o e elevado a 2t ao quadrado, ele aparecia nos três termos, né? Então eu coloquei ele em evidência. Mas aí também dá para colocar um número em evidência. O 2 é múltiplo do 4, que é múltiplo do 8 também. Então eu consigo colocar um 2 em evidência aqui. De modo que o meu termo que ficou em evidência é o 2e elevado a 2t ao quadrado, né? E aí fazendo as operações para ver qual é o termo que fica dentro do parênteses. 8 dividido por 2 é 4. O t ao quadrado não foi para cá, então ele permanece todo aqui dentro, né? E o e elevado a 2t eu tirei tudo, né? Então é como se eu representasse 1 aqui, né? Mas o 1 não precisa aparecer. O que mais? Essa segunda parte, né? 4 dividido por 2 é 2. E o t, que não foi evidenciado, permanece dentro do parênteses. Isso tudo está aqui fora, então não precisa aparecer dentro do parênteses. 2 dividido por 2 é 1. E isso tudo também foi evidenciado, só representado pelo valor 1. Quando eu multiplicar 1 vezes 2 elevado a 2t ao quadrado, isso vai ser exatamente esse termo lá. Tá? Então, observa que tem que fazer sentido. Quando você multiplicar isso por tudo que está dentro do parênteses, tem que voltar à operação anterior. Tá? Então, essa é a nossa... que eu esqueci, né? Então, isso é o que a gente estava buscando, a derivada da minha função z em relação à variável t, ok? Para resolver esse tipo de derivada. Eu tenho uma função, repetindo aqui o que está acontecendo. Eu estou tratando de função de duas variáveis, três variáveis, eu posso trabalhar com função de mais duas também. Tá? E nesses casos... é um detalhe. Por exemplo, aqui a gente está tratando de função de duas variáveis. Observe que a função, você fazia a multiplicação no final, né, do vetor gradiente pela derivada da função vetorial. Né? Então tem que fazer o produto escalar entre esses dois vetores. E para você ter multiplicação de produto escalar, né, para você fazer a multiplicação de dois vetores, ou um produto escalar entre dois vetores, o que acontece? Você tem que ter a mesma quantidade de coordenadas. Né? Ou seja, se você está tratando... tem hora aqui embaixo. O que vai acontecer com a tua função vetorial? Essa função vetorial ela tem que ser uma função que tenha duas funções componentes apenas. Então não pode ter isso aqui, ó. Então não pode ter uma função f de x e y, né? E a tua função gama de t, né, que é a função que faz a composição, ser, por exemplo, uma função 2t, t e 1, por exemplo. Porque essa função aqui é uma função de três funções componentes. E aí não vai fazer sentido você fazer essa composição, né? Porque depois você vai precisar fazer as multiplicações, né? Você vai ter lá, o que poderia ser feita, mas esse produto escalar, né? Ele não vai ser feito, não vai poder ser feito. Porque aqui tu vai ter a função derivada em relação a x, né? Em relação a y, e esse y, volto a dizer que não é o gama, tá? É o y, e a z. Embora esse z seja constante, né? Ele poderia ser uma outra função, e só para não zerar, para não, sei lá, vamos pegar um t ao quadrado, e aí ele teria uma derivada, né, que não é igual a zero. E aqui, ó, é uma função de duas variáveis, né? Uma função do tipo x, y, de multiplicação, e a tua derivada parcial em relação a y. Tá? O que é produto escalar? Né? É a multiplicação desse com esse, a multiplicação desse com esse, e não teria com que multiplicar a função z. Tá certinho? Então, tentem para esse detalhe quando vocês estiverem tratando de derivadas em que você precisa aplicar a regra da cadeia. Então, derivada de funções de mais de uma variável, né, em que essa função é uma composição e ela é composta por uma função vetorial. Observe que agora os temas estão se entrelaçando. A gente viu o que era a função componente, função vetorial, né, formada por funções componentes do tipo x, y, z, tarará.
e as funções de mais de duas variáveis. As relações que a gente viu até agora, a função de mais de uma variável, ela é uma aplicação, né, que parte de um RN definido, né, se for uma função de números reais. Mas essa aplicação da função vetorial, ela faz o processo inverso, ela sai dos reais e forma uma coordenada, e forma um vetor, né? E esse vetor pertence a um espaço vetorial, pertence a um RN específico, né? Ou ela vai para o R2, R3, RN, enfim, né? Ela sai então do conjunto dos reais e vai para uma aplicação, formar, por meio de uma aplicação, formar um vetor com uma quantidade de coordenadas definidas aí, ok? E o que a gente está fazendo aqui? Fazendo a composição da função de mais de uma variável com uma função vetorial. Essa composição, ela admite derivadas, né? Admite você fazer a derivação dessa composição. Como é que eu faço isso? Aplicando o princípio da regra da cadeia que a gente já viu anteriormente em função de uma única variável. A ideia, em princípio, é o mesmo. Derivar a função parcialmente, derivar a função interna e derivar a função externa. Só que aqui você está tratando de dois casos específicos. A tua função interna é uma função vetorial. A função externa é uma função de duas variáveis. A função interna, que é a função vetorialmente z e assim sucessivamente. E a característica é que essas derivadas vão formar ainda um vetor. A função do tipo f de xy, ela admite as derivadas parciais. Se eu juntar todas as derivadas parciais de uma função de mais de uma variável, o que vai acontecer? Eu vou formar um vetor gradiente de derivadas parciais. Né? Se, né, é um vetor gradiente, você vai olhar agora para a função, para esse vetor para esse vetor gradiente como sendo as derivadas parciais da função. Se a função tem 5 variáveis, seriam 5 derivadas parciais que você teria que fazer aí, por exemplo. Né? Se tiver 6, 7, enfim, a quantidade de variáveis e a quantidade de derivadas parciais que você vai ter que fazer aí. Quando você junta tudo isso, todas as derivadas no vetor, você cria um vetor gradiente. Né? Aplicando isso num ponto, né, você vai definir as coordenadas específicas. Né? Porque quando você coloca na forma de derivada parcial, você tem funções lá, né? Você não tem valores numéricos das coordenadas. Você vai ter 3, 4, 5 funções ali, um vetor, né, com essas funções. E aí a multiplicação, o produto escalar, né? O produto escalar entre a derivada da função vetorial com as derivadas parciais da função f de x, y, z, enfim, né? Vai te dar a derivada então da função composta, ok? Aplicando então essa é a regra da cadeia. Mas de um modo geral, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo derivando parcialmente a função, né, e fazendo. E eu vou colocar f, né? df dt. Observa que aqui por regra, né, você vai enxergar f como sendo uma função de duas variáveis do tipo. E aqui a gente vai tratar de duas variáveis, mas pode ser mais, tá? F é uma função de mais de uma variável, vou colocar dessa forma, né? Só para não dizer que eu estou limitando para duas variáveis. Uma função de mais uma variável. E observa que não aparecem essas variáveis aqui. Você joga para uma terceira variável, dρ dt. Então você vai enxergar isso aqui já de cara como sendo uma composição. Tá? Ou seja, a f é uma função que foi a f de xy é uma função que foi composta por uma função vetorial que utiliza a variável t. Pela lógica, isso é derivada parcial, né, da função f aplicada no ponto. Esse ponto é uma função vetorial que multiplica as derivadas, né, dessa função vetorial. Mas lembrando, né, se a gente está tratando, aqui eu vou de modo bem explícito, que a gente está tratando de uma f de xy, para a gente não fazer confusão, f de xy,
o que vai acontecer? Então, eu preciso das derivadas parciais, né, da minha função em relação à variável x, e eu preciso também isso aqui é aplicado, né, no ponto. E eu preciso também da derivada para essa função em relação à variável y. E isso aqui é o gama, não é o y. Que vai multiplicar, então, as derivadas dessa função em relação às variáveis x e às variáveis y. A gente poderia escrever isso na forma x de t de x, e essa aqui é aplicada especificamente no ponto, gama de t, que multiplica a derivada parcial de x em relação à variável t. Mas, aqui é o produto escalar que eu estou resolvendo. Eu escolho, você escolhe, tá? Simplesmente. Função f em relação à compressão. Agora é dy, derivada parcial aplicada no ponto que multiplica a derivada da função y, a função componente y, em relação à variável t. Ok? Aí isso não é mais vetor, né? O resultado do produto escalar é um valor real. Então essa é a regrinha que a gente vai aplicar de modo mais direto para fazer esse tipo de derivada. Esse tipo de derivada aí. Você aqui produto já faz relação direta. Lembrando que isso aqui vale a função componente x em relação à variável t. Derivada da função componente y em relação à variável t. Ou seja, essa e essas são derivadas da função vetorial, da função de t. E aqui eu tenho a derivada parcial da minha função f de x, y em relação a x. Derivada parcial da minha função f de x, y em relação à variável y. Ok? Então, esse é o ponto. E essa derivada foi aplicada na função. Né? Está sendo aplicada na função. Está sendo aplicada na função. Ok? Então, vamos trabalhar no exemplo para a gente aplicar essa linha aqui. dz de x medir a compressão.
Deixa eu pegar um exemplo aqui do exercício do livro. Uma função z igual a seno de x, y, e a função, sendo que x é igual a 3t e y é igual a t ao quadrado. Essa função, então, é uma função de duas variáveis que vai ser composta com uma função vetorial que tem funções componentes do tipo x de t igual a 3t e a y de t igual a t ao quadrado. Okay? Então, se eu quero derivar essa função, ou seja, se eu quero ter dt, o que vai acontecer? Eu tenho que derivar parcialmente a função em relação à variável x e aplicar no ponto seno. E aqui você não vai olhar, quando você estiver derivando a função componente, por exemplo, se você estiver derivando parcialmente, você não vai olhar isso com uma composição. Se você está derivando, se você está fazendo derivadas parciais, né? Se você está fazendo derivadas parciais, você vai olhar isso daqui como sendo a constante, né? Função constante, sendo a função normal. Então, derivada parcial em relação a x. Derivada do seno de x é o quê? Vem aqui. Ok? E aí, de modo que você vai fazer isso também em relação à derivada parcial. E aí vai fazer a aplicação agora, no ponto. Perdão, senhores, aqui você vai olhar, na verdade, como sendo realmente uma composição. É porque aqui, ó, o normal seria ser a função, né? Então, existe regra, você vai aplicar a regra da cadeia em relação à derivada parcial, ok? Então, esse é um caso. Um caso específico em que você está aplicando regra da cadeia em relação à variável, em que você está aplicando regra da cadeia em relação à derivada parcial, tá? Aqui seria o seguinte, ó, você vai olhar isso aqui como sendo uma função, porque o normal aqui é ter uma variável. Até quando, por exemplo, a parte 2 aí dentro, né, traz 2 para fora, aquele desmonta. Então você vai isso aqui, ó, na derivada a x, o que o y vai representar o coeficiente desse x, que é quando eu estou derivando, por exemplo, 2 para fora, né? Então seria 2 que multiplica o seno. Então, nesse caso, o y que vai multiplicar a derivada do seno é cosseno e o xy vai olhar aqui dentro. É como se eu estivesse aplicando a regra da cadeia aqui, ó, para essa função. Embora esteja derivando parcialmente essa função, o que está acontecendo? Se aqui eu tivesse uma posição que tal da função seno, derivada de x, derivada interna, né? Derivada da função mais interna, derivada de x, y é, como eu estou derivando em relação ao x, é presente só. Derivada de x é 1 vezes y é próprio y, que multiplica a derivada da função interna aplicada agora no ponto, na função, né? Sem fazer alteração aqui na função que fez a composição. Então, derivada do seno é cosseno de x, y, ok? Fiz essa confusão. E isso, né? Isso aplicado na função, observe que essa primeira derivação tem que fazer a aplicação na função y de t. A função y de t é x igual a 3t e o y igual a t ao quadrado. De modo que aqui, ó, fica o quê? Vai ficar t ao quadrado, o y, e aqui com 3t multiplica t ao quadrado. Ok? Então essa primeira parte a gente já fez. Que multiplica agora derivada da função x em relação à variável t. A função x está aqui, ó, x de t. Derivada de 3t é 3. Mais, agora a derivada parcial em relação à variável y da função seno de y. A mesma coisa, você vai enxergar isso aqui, ó, sendo uma composição, mas a variável que você deriva é o y, que multiplica essa aí é a aplicação, né? A aplicação da função no ponto, da função à função
vetorial. Isso é, x é igual a 3t, né? Isso. X 3t. E o y é t ao quadrado. Que multiplica, e aí vou colocar isso aqui em parênteses para dizer, porque vou ter uma outra multiplicação aqui, mas não vai ser a multiplicação dentro do cosseno. Ele multiplica o que está a mesma coisa aqui, ó. Tá? Só separar aqui, porque esse 3 ó, não está multiplicando esse termo aqui, o cosseno de alguma coisa. Ele está multiplicando, na verdade, esses termos aqui da frente, né? O coeficiente. Derivada da função componente y em relação à variável t. Derivada de t ao quadrado é 2t. Sim? Resolvendo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 3t ao quadrado que multiplica o cosseno de 3 vezes t ao quadrado é 3t ao cubo, mais 2t vezes 2t, 3t vezes 2t, 6t ao quadrado, cosseno de 3t ao quadrado. Isso é igual, eu consigo fazer a adição, de modo que o resultado é 9t ao quadrado, né? 3 mais 6 é 9, cosseno de t, cosseno de 3t ao cubo. Okay? Então esse é o nosso resultado. Ok? Aqui o que eu digo que é igual é tudo que está após. É igual. Então fica representado aí como 9t ao quadrado, cosseno de 3t ao quadrado, que é o cubo, né? Confusão. E daqui, ó. T vezes t ao quadrado, t ao cubo, né? É isso. Certinho? Então, outra API. Então você vai tratando de uma função. Quando você estiver tratando de derivadas parciais e a tua função f de xy for uma composição, você vai aplicar a regra cadeia. Mas essa regra cadeia é diferente porque você está olhando a tua função de duas variáveis. Para derivar parcialmente, você vai olhar para ela como sendo uma função de uma única variável, né? Ou é a variável x ou é a variável y, entendeu? Então, derivar parcialmente é olhar para a função de duas variáveis como sendo uma função de uma única variável. Que a variável que você deriva sempre né? Se for a derivada parcial em relação a x, vai derivar a variável x. Se for a derivada parcial em relação à variável y, deriva em relação a y, né? Obviamente. E aí você vai enxergar também se essa função é uma composição, se tem alguma coisa que vai ser preciso, né? Se vai preciso que você aplique as regras de derivação que a gente já viu, cadeia, regra do quociente, regra do produto, né? Essas regras todas valem aqui, porque você está olhando a função de duas variáveis, derivando ela parcialmente em relação às variáveis, né? Você enxerga ela como sendo uma função única variável. Que essa única variável é a variável de derivação. Se todas as outras variáveis aparecerem aí, elas são vistas como sendo termo constante, né? Como sendo um termo constante. E nesse caso, você aplica as regras que a gente viu até agora, ok? Até agora não, vocês viram cálculo 1, tá? Que mais? Então esse é um exemplo bem legal, né? Que foi necessário mostrar isso, né? Que você pode ter regra da cadeia aplicando a regra da cadeia, né? E a regra da cadeia, por exemplo, no cálculo 1 é diferente da regra da cadeia do cálculo 2, né? Qual a diferença? Que essa regra da cadeia usa a informação das derivadas parciais todas, né? Faz um produto escalar com uma função vetorial, né? Com as derivadas de uma função vetorial. Essa é a regra da cadeia no cálculo 2. A regra da cadeia no cálculo 1 é você derivar parcialmente, no cálculo 1 não tem derivada parcial. No cálculo 1 é derivar a função interna e a função externa, fazer a multiplicação, acabou, né? Mas a gente aplicou esse princípio aqui, e essa função, ela admite derivadas parciais, esse é o ponto, né? Você está aplicando a regra da cadeia aqui, só que a regra da cadeia, nesse caso, ela assume um detalhe específico, né? Você não consegue derivar as funções, derivar a função de uma única vez, fazendo a derivada de todas as variáveis, né? De uma vez só. Você tem que derivar isso parcialmente, né? E aí quando você deriva parcialmente, se você juntar todas essas derivadas, você vai juntar em forma de vetor, né? Formou um vetor, ou o vetor gradiente. Certo? E a tua função que é usada para fazer a composição, ela deve ser um tipo de uma função de uma função vetorial, né? Uma função vetorial que vai ser usada para fazer essa posição. E essa função vetorial também admite as derivadas, que é a derivada das funções componentes. Você deriva cada uma das funções componentes aí em relação à variável t, né? E aí com isso finaliza fazendo o produto escalar, né? O produto escalar entre dois vetores que vai já, certinho? 1h24 que a gente pode fazer mais um exemplo, né? Só para vocês verificarem uma coisinha mais. Deixa eu pegar meu quadro.
E eu vamos ver um exemplo aqui, que a função em que uma das funções não tá explicitada. Vamos ver o que acontece aqui. Que a gente vai precisar, quando estiver tratando de equações diferenciais ordinárias, que vai ser o seguinte: eu tenho uma função, vamos representar aí como f de t, e essa função é, na verdade, uma composição, cadê a função, e elevado a t ao quadrado, seno de t, né? Sendo que eu tenho a função f de x, y aqui representada, né? Ou seja, essa f de t é uma função, né? É uma função
duas variáveis, x e y, que foi composta com uma função vetorial. Né? Se você olhar isso dessa forma, a tua vai ser o e elevado a t ao quadrado seno de t. Certinho? Aí, então, a f de t, na verdade, que é uma composição da função f de x e y, que é uma função de duas variáveis, composta em y de t, gama de t. Eu mesmo fiz a confusão aqui, tá? Gama de t, ok? Então, eu estou olhando isso, estou olhando para uma posição, tá? Isso pode aparecer essa forma, né? Em que fica representado aqui, mas aí você vai entender o quê? Que a x, isso tudo aqui, ó, o y da função foi substituído por seno de t, certinho? E aí o que acontece para essa função? Você não tem adição, porque aqui o que tem? O que a gente tinha anteriormente, por exemplo? A gente tinha uma f de x e y colocava uma função, né? Sei lá, um 2x mais y. A gente sabia que essa função, quando eu fosse fazer a composta, né, se eu tivesse lá o et ao quadrado seno de t, por exemplo, eu ia fazer a composição disso, ou seja, onde aparecesse o x seria substituído por isso aqui. Então, seria 2 que multiplica e elevado a t ao quadrado, né? E aí aqui não é uma função, mas o y não é seno de t, por exemplo. Então, essa seria a nossa função f de gama y de uma posição. E ela é composta por essas funções componentes aqui. Mas eu não defini qual é a função f de x e y. Mas nem por isso eu consigo deixar de calcular a derivada para essa função f de em relação à variável t. É justamente isso que eu quero nesse exercício. Eu quero definir aqui. E eu vou colocar dessa forma. Que é a derivada dessa função, que é uma composição de uma função de variáveis composta com uma função vetorial. Né? A gente deriva parcialmente a função em relação à variável x, aplicando o ponto. Né? Ou seja, eu estou pegando a derivada da função f de x e y em relação à variável x e estou aplicando o ponto e elevado a t ao quadrado seno de t. E vou multiplicar isso por a derivada das funções componentes. Derivada da função componente x e elevado a t ao quadrado, derivada para isso é, derivada, e aqui composição de novo, né? Derivada de t ao quadrado 2t. Derivada de elevado a t ao quadrado é elevado a t ao quadrado. Tá? Então 2t elevado a t ao quadrado é a multiplicação. Mas, e aqui não vai caber, deriva a função em relação à variável agora y aplicada em elevado a t ao quadrado seno de t. Multiplica, derivada do seno é cosseno, vou colocar aqui embaixo, cosseno de t. Tá certo? Diga que eu tenho, então, posso representar isso, né? Posso representar essa derivada como sendo representada. Só vou arrumar aqui, só colocar isso, não sei qual é a forma de isso é um 2, não deu 2t, que multiplica elevado a t ao quadrado vezes d rho df, d rho dx aplicada no elevado a t ao quadrado seno de t, mais o cosseno de t, né, multiplicando o cosseno de t, multiplica d rho df, d rho dy, e aqui é o y e o gama, e elevado a t ao quadrado seno de t. Ok? Então, eu consigo fazer essa representação aqui, e essa ideia, essa representação é a ideia que vai permear os nossos estudos de equações diferenciais ordinárias, que vocês vão visualizar, né, dentro, né, de uma equação, né, derivadas como sendo a tua incógnita. Você está buscando, né, porque na equação 2x mais y, por exemplo, igual a 2x mais y, 2x mais 1, pegar uma equação do primeiro grau, 2x mais 1 igual a 3. Qual que é o valor do x? Né? O x é a tua incógnita, é o teu termo que você está buscando. Quando a gente de EDO, a gente vai estar tratando de o quê? De uma equação, EDO é equações diferenciais ordinárias. Né? A gente vai estar tratando de uma equação que a tua incógnita, o teu termo desconhecido, é, na verdade, uma derivada. É uma derivada. Tá? E aí você vai aparecer aí com
com isso. Ó. Porque o que a gente tem de informação aqui? Né? A gente tem funções vetoriais. Né? Essa função vetorial que tem funções componentes, e o meu vídeo travou de novo. Você tem funções, as suas funções componentes, né? Função componente de elevado ao quadrado, né? A nossa função x de t, e o c de t, que é a função y de t, ok? E você sabe que isso é uma composição de função, porque foi definido que você tem, na verdade, uma fxy, uma função de duas variáveis aqui. Essa função das variáveis, né? Você conhece, ou seja, você não conhece a regra que associa o x e o y, e, consequentemente, você não conhece como é que ficaria, por exemplo, a função composta, como é que ficaria a f de gama de t. Você não conhece, mas você sabe que é possível fazer essa composição. Né? Ela foi representada dessa forma apenas. Você não consegue definir, porque não foi definida a função y, a função f de x não foi definida, você também não consegue definir a composição. Mas você conseguir expressar a derivada, né? A derivada da função f de t, né, que segue esse princípio de fazer uma composição, você consegue expressar isso usando a regra da cadeia baseado naquelas informações que foram definidas. Você deriva parcialmente a função em relação à função f de y em relação à variável x, você derivou parcialmente. Ela foi representada dessa forma. Função f derivada em relação à variável x aplicado no ponto, né? Aquele ponto é a função componente, a função vetorial. Multiplicado pela derivada da função componente x de t. Ou seja, aqui eu estou pegando uma parte da minha função vetorial e estou derivando. Né? Nesse caso, estou derivando essa primeira coordenada da função. Derivada de e elevado a t ao quadrado é 2t, e multiplica e elevado a t ao quadrado. Derivada parcial de y, fez um princípio aplicado na função gama de t. A função gama de t é tudo isso aqui, que multiplica a derivada das funções. As derivadas parciais que você não conhece, né, ficaram representadas como derivadas aqui. Ó. Aí essa notação vai ser uma noção que vocês vão ver bastante, né, quando eu estiver tratando de equações em que a incógnita para essa equação é uma derivada. Ok? Então esse era o exemplo que eu queria tratar com vocês, né, já para iniciar esse tema. Ok? Espero que tenha ficado claro o tópico de regra da cadeia. Tá? Então, o princípio é definir o vetor gradiente, primeiro passo. Como é que eu defino o vetor gradiente? Fazer as derivadas parciais da minha função, da função f de x, y. Se a função está definida, você vai lá e faz as derivadas parciais de cara. Né? Deriva a função vetorial. Né? Derivou a função vetorial e definiu a função... e a função gradiente, detalhe, né? O vetor gradiente ele vai ser aplicado na função vetorial. Então vai ter aplicação. Antes de fazer a multiplicação, faz a regrinha. Substituir o x pela função componente x, né? Substituir o y pela função componente y de t, ok? E aí só depois é que você vai multiplicar pelo vetor que apresenta as derivadas da função vetorial, ok? O vetor que apresenta as derivadas da função vetorial é um vetor. E aí faz o produto escalar. Mas aí a gente apresentou uma outra mais direta, né? Mas não foge aquilo, né? É derivada da função parcial em relação a x aplicada no ponto. E esse ponto é a própria função componente, que multiplica a derivada da função componente em relação derivada da função componente x em relação à variável t, né? Ou seja, deriva essa função aqui em relação a t. Mais derivada parcial da função f em relação à variável x aplicada no ponto, que multiplica a derivada da função componente y agora, né, em relação à variável t. Tá aqui. Vou colocar aqui. Para simplificar, quando você estiver fazendo isso, eu não sei se vai, né? Por exemplo, isso aqui fica bem feio. Quando você estiver fazendo isso, lembrem dessa regrinha aqui, df em relação à variável x, que multiplica dx dt. E aí, o detalhe, você tem que lembrar que isso aqui deve ser aplicado na função, tá? Não sei se isso facilita ou se vai ficar confusão, mas... aqui faltou, né? Variável t. E aí você lembra, então, que deriva a função x, né? Derivar a função em relação a x, e aqui é o contrário. A função componente x está sendo derivada em relação à variável t. Então, só para fazer essa associação aqui, ó. Né?
D rho dx oposto e o D rho y também oposto. Mas o detalhe é que essa função aqui, ela vai ser composta na função gama de t. Os pincéis todos estão secando. Gama de t. A gente vai fazer essa composição aqui. Tá? Então, essa anotação aqui só para vocês lembrarem do que multiplica quem, né? Derivou em relação a x, multiplica agora a derivada de x em relação à variável t. Derivou a função em relação a y, multiplica a derivada da função componente y em relação à variável t e faz a multiplicação. Ok? Essa multiplicação é uma multiplicação normal, tá? Que aqui é como se você já tivesse resolvido, como se você já tivesse resolvido o produto escalar. Ok, senhores? Então, espero que tenha ficado claro esse tema. E aí, o detalhe é o seguinte: a gente finalizou, certo, esse tópico de regra cadeia, e aí então a gente passa para a próxima aula com a nossa lista de exercícios, tá? Então a nossa aula de quarta-feira já é gradiente e derivada direcional com a nossa unidade próxima, tá? Então a gente encerra aqui, né, regra cadeia, e aí a nossa lista de exercícios. Aí eu já estava pensando nessa terça-feira, mas não, né? Na sexta-feira não. Então, lista de exercícios, finalizamos a unidade 3 hoje. Lista de exercício na quarta e na sexta-feira aula normal já com outra unidade. E aí só quando finalizar aquela unidade é que a gente vai fazer. Olha só, esse aqui é zoado. Mas é isso. Então, até a próxima aula. Grande abraço a todos e a gente se vê. Na verdade, vocês me veem, porque eu não consigo vocês. Até mais, gente.